E a Polícia de São Paulo encontra a lista com nomes de 40 policiais militares e civis marcados para morrer. O documento, encontrado na favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, seria repassado para outros integrantes da facção que age dentro e fora dos presídios paulistas. Em mais uma noite de violência, 7 pessoas foram assassinadas em São Carlos, no interior paulista. 2 homens que conseguiram fugir são os autores dos disparos. As vítimas, segundo a polícia, eram usuárias de drogas. Polícia Federal inicia a Operação Pretório contra fraude de 3 bilhões de reais em 6 estados brasileiros. A quadrilha está envolvida na maior fraude de dívidas judiciais do país. 200 policiais federais cumprem 64 mandados de busca e apreensão em Rondônia, Amazonas, Paraíba, Brasília, Mato Grosso e São Paulo. Em São Paulo, Polícia Federal prende 6 suspeitos de usar igreja de fachada para movimentar 400 milhões de reais. A quadrilha é acusada de crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e sonegação de impostos. A associação religiosa nunca teve existência física e gozava de imunidade tributária. A maioria da CPI do Cachoeira votou para adiar a votação dos requerimentos que pedem quebra de sigilos e depoimento de testemunhas sobre relação de empresas fantasmas com a construtora Delta e o contraventor Carlinhos Cachoeira. 17 parlamentares votaram a favor e 9 contra. A prorrogação dos trabalhos ainda não ficou definida. Justiça do Rio Grande do Norte acata pedido do Ministério Público e afasta a prefeita de Natal. Micarla de Souza, do PV, é acusada de envolvimento no esquema de corrupção no sistema de saúde do município. Com a decisão, o vice-prefeito Paulinho Freire, do PP, assume a prefeitura potiguar. Arlim. Só comentar que sabemos que é mais fácil abrir uma igreja no Brasil do que uma empresa. É muito simples, talvez até devido a uma certa vontade de garantir total liberdade religiosa, não sei, mas foi facilitado a tal ponto de que aberrações como essas, né, podem acontecer, porque a igreja, primeiro, que não paga imposto. Como é que faz para abrir uma igreja? É muito simples, parece que você tem que ter um certo número de adeptos fiéis, né, ali assinaturas, mas isso se recolhe, né, depois tem isenção de imposto, não precisa aparentemente nem ter uma sede fixa. Nossa. Então você abre uma igreja com facilidade e com vantagens, né, tais. Olha, não estou pensando aqui só com os tuiteiros aqui, mas a gente monta a igreja do Jornal da Cultura. Câmara dos Deputados adia a votação sobre a divisão dos royalties do petróleo. O ministro da Educação foi ao Congresso defender o repasse dos recursos para o setor. A votação do projeto de lei foi adiada após acordo entre os líderes da base aliada. Os royalties são cobrados das empresas que exploram o petróleo como uma espécie de compensação por gastos com infraestrutura, prevenção de acidentes e danos ambientais. A proposta, que está na Câmara dos Deputados, foi aprovada no Senado no ano passado. Ela prevê que estados produtores tenham reduzida sua participação de 26,25% para 20% dos royalties. A parcela da União cairia de 30% para 22%. Os municípios produtores, que hoje também recebem 26,25%, passariam para 17% em 2012 e para 4% em 2020. A ideia é tornar a divisão mais igualitária, com um aumento dos repasses aos estados e municípios não produtores de todo o país. O projeto é rejeitado pelos governos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, que perderiam o tratamento diferenciado. O governo defende a mudança de regras apenas para novos contratos de exploração dos campos, o que inclui o pré-sal, e quer destinar todos os recursos para a educação. O Brasil tem que pensar o que é que nós vamos fazer com uma riqueza nova que é temporária. Que Brasil nós vamos construir pós-pré-sal, pós-petróleo. E o Brasil que nós precisamos construir é um Brasil educado. Não tem país desenvolvido sem educação de qualidade universal. É preparar o Brasil para a sociedade do conhecimento. É um investimento considerável. No ano passado, estima-se que os repasses de royalties tenham ultrapassado 9 bilhões de reais. Com o aumento da produção, a arrecadação anual deve ultrapassar 20 bilhões em 2020. A votação ficou para a próxima terça-feira. O argumento do Brasil Educado é um argumento forte.
É tremendamente forte, Né? tremendamente forte. Agora, aí acho que essa discussão tem dois temas correndo paralelo. Um é a questão de como se vai dividir esse bolo, né? E o segundo é que destinação você vai dar a ele. Né? Uma discussão afeta a outra, apesar de paralelas, afeta a outra. Se for um recurso, esse repasse desse royalties for um recurso aberto, ou seja, um recurso de uso não marcado, né, especificado, a briga política vai ser muito maior, porque o interesse dos vários governantes de usar esse recurso para outros fins, de infraestrutura, Olha, qualquer outra coisa, é maior. Aqui, Cênis, o Paulo Saldiva, que é médico, que viaja muito pelo Brasil, e ele contava que uma das cidades, agora eu não me recordo, mas mas tem outros exemplos aqui que a gente pode dar, cidades que têm o recolhimento dos royalties e que a saúde é uma porcaria, a educação é um lixo. Então... não existe uma relação direta. Não existe uma relação direta. Quer dizer, qual que é se é esse o argumento, só porque está no nosso território aqui, realmente é muito fraco. E a ideia de levar... essa defesa. E a ideia de levar o investimento a 10% do PIB para a educação, realmente ia precisar delimitar de onde que viriam essas verbas, porque não é automático, quer dizer, não há de onde vir automaticamente, a não ser através de algum tipo de ação como essa. E como disse o ministro da Educação, o Aloysio, que é um dinheiro novo, né? Um dinheiro novo tem que ir para outras coisas mesmo. Novo e temporário. E temporário. Tem um tempo razoavelmente grande, mas é temporário. O plenário do Supremo Tribunal Federal suspendeu agora há pouco sessão que votava 2 ações que podem proibir o uso do amianto no Brasil. O relator, ministro Marco Aurélio Mello, votou pela manutenção do produto no mercado. O presidente do Supremo, o ministro Aires Brito, votou contra. Apenas os 2 se pronunciaram até agora. Hoje, 5 estados brasileiros proíbem o uso da fibra usada para fazer telhas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o amianto é responsável por diversas doenças pulmonares, inclusive alguns tipos de câncer. Aqui em São Paulo é desde 1º de janeiro de 2008 que é proibido. E aí você fala assim, como é que vai ser, né? Enquanto um pedaço do país proíbe, o outro pode, então não circulam esses produtos aqui, quer dizer, é uma situação intrigante essa. Eu acho que a questão federativa sempre leva a esse tipo de problema, né? Tem alguns temas onde as unidades da federação têm direito a regular, e nesse caso é uma delas, né? Você tem isso em outras questões, de padrões ambientais para produção industrial, etc., varia de estado para estado. Mas aí eu acho que tem outro ponto importante, que é o amianto, ele tem um ciclo de vida, né? Ele tem que ser retirado, né? Ainda como extração, depois ele tem que ser industrializado, depois ele se transforma em vários produtos que vão ser manipulados para aquelas pessoas que vão instalar, né? Essa proibição, ela vem subindo nessa cadeia aí lentamente. A exploração já é considerada reconhecidamente como muito agressiva à saúde humana. As outras são um pouco menos, mas estão sendo classificadas também nesse rol. Agora, o que é surpreendente é que tem um uso relativamente marginal na economia e ainda assim sofre uma resistência, você tem um problema. Não, eu vi um advogado hoje falando da indústria que usa o amianto, claro, e ele falava assim, não, o amianto não é mais aquele. Eu parecia que estava falando de uma pessoa, porque é um absurdo, né? Como que não é mais? Mas eu também já cheguei a ver, Cênis, que quer dizer, o capital envolvido na produção, circulação de amianto não é desprezível. Quer dizer, eu não tenho realmente a cifra, mas pensa em todas as telhas de fibra-cimento, todas as caixas tradicionais. Então, tem aí um grupo, caixa d'água, um grupo de poder de pressão, né, interessado na manutenção dessa comercialização, e é isso que força o sistema a tentar passar por cima de algo que a gente já sabe, que já está comprovado. Há 20 anos essa discussão já está em curso. Quer dizer, você está desinformado, o amianto não é mais aquele. Não é mais aquele. A cada 3 dias, um pedestre morre atropelado por ônibus em São Paulo. E mais da metade dessas mortes, eu quero dizer, acontece nos corredores exclusivos. Falhas na implantação podem explicar essa falta de segurança ao lado da irresponsabilidade e de muitos pedestres.
Uma movimentada avenida em São Paulo, no meio do cruzamento e a 5 metros de várias faixas de pedestres, esse homem espera o semáforo fechar para terminar a travessia. Uma atitude arriscada. Eu sei, eu tô errada, mas é arriscado mesmo, mas eu sempre fiz isso, sempre. A parada no meio da Avenida Rebouças, zona oeste da capital, é comum. Em menos de 30 minutos, flagramos mais pessoas colocando a vida em risco. Do outro lado da rua, o agente de trânsito não faz nada. Ele parece ter se acostumado com a cena. Outros pedestres também se arriscam. Neste ano, o número de pessoas que morreram atropeladas só nos corredores de ônibus de São Paulo cresceu em quase 20% quando comparado ao ano passado. Falhas de segurança e de sinalização são as principais razões para essas mortes. O especialista em trânsito, Luiz Célio Botura, percorreu com a nossa equipe de reportagem alguns corredores exclusivos de ônibus. Nesse, que liga a Zona Sul à região central da cidade, vários problemas foram detectados. Esse ponto seria bom ele ser um pouco ter mais um pouco de largura para que tivesse mais acomodação dos passageiros. E ele deveria ser mais longo, a parte coberta mais longa. Daqui até a próxima esquina não tem nenhum gradil no meio. Então, quer dizer, gradil ou vegetação. As pessoas se sentem convidadas para fazer a travessia sem ser na faixa. A lei diz que você é obrigado a usar a faixa quando ela está até 50 metros perto de você. Se ela estiver mais longe, você não é obrigado a pegar. Então, daqui até a próxima esquina, faltam no mínimo 2 faixas. Nesse outro corredor que liga o extremo sul ao centro da capital, o estreitamento da via coloca em risco o pedestre. A maior parte dos ônibus para em cima da faixa de pedestre e impede que o pedestre ande. Aí, quando abre o semáforo, o pedestre não pode ir porque tem um ônibus em cima. O ônibus é o transporte mais utilizado em São Paulo. São quase 3 milhões de passageiros todos os dias. A cidade tem 130 quilômetros de corredores exclusivos, um modelo copiado em outros países, principalmente da América Latina. Mas para o especialista, ele ainda não é implantado corretamente. Os novos corredores têm sido feitos, mesmo os reformados, desrespeitando as regras. Então, quer dizer, o que falta é a aplicação da prefeitura em ler a tarefa de casa e cumpri-la. Educação evita acidentes, como nós quase flagramos na rua. Putz, que flagrante esse, hein? Nosso cinegrafista, não sei. Quem será que fez essa imagem? Muito... Bom, Senes. Essa questão do acidente de trânsito no Brasil, ele já tem sido levantado há tempos. Isso aí é uma questão... morre no Brasil uma porcentagem de jovens anualmente que é totalmente antieconômico, para não dizer não humanitário. É uma estatística antieconômica, ou seja, nós estamos matando uma parte da população que está sendo preparada para ser produtiva, para entrar no mundo do trabalho. Isso é um descuido assim, estrutural no país. Agora, paralelo a isso, eu acho que são essas questões específicas do ônibus que a matéria trata. É impressionante como no próprio Brasil você tem cidades como Curitiba, em outras experiências, agora na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que são implantação de corredores de ônibus quase como o metrô de superfície, ou seja, totalmente regulamentado, onde você paga fora, você não tem, você reduz o tempo de entrada. Curitiba é assim, não é? É o modelo de Curitiba que está sendo exportado para o mundo inteiro, mas muito pouco para o próprio Brasil. E São Paulo é um exemplo. Você tem esses corredores que, no fundo, eles são desenhados do ponto de vista estrutural para ter uma função e realmente não tem essa função. Hoje o corredor ele é simplesmente uma rota preferencial de uma série de ônibus, de linhas de ônibus que vêm de todos os lados, vão cruzando as faixas e fazem esse tipo de manobra esquisitíssima que a gente vê nos ônibus. A rigor ele é feito para ser um ônibus articulado, longo, como se fosse um pequeno trem elétrico, para não fazer barulho nem poluir, e que tem uma função de ser expresso dentro desse percurso. Os outros alimentam de maneira ao longo do caminho. Ou seja, isso organizaria um pouco todo esse fluxo. O que a gente vê é que faz 20 anos, a ideia era essa, lá do Covas, lá atrás, e até hoje não foi plantada. É difícil entender por quê. Não, e é um caso gravíssimo, quer dizer, a quantidade de atropelamentos de ônibus é algo inaceitável, né? E no momento em que o candidato que venceu, quer dizer, tem todo um programa de aumentar corredores de ônibus, precisa ouvir os especialistas. Como que ele
historicamente, a gente tem todo um sistema de não ouvir os especialistas de trânsito, especialistas, não seguir o modelo de Curitiba. Quer dizer, precisa parar e ouvir mesmo os especialistas e resolver isso, que é absolutamente... Que é isso, Curitiba está exportando para o mundo, para nós aqui. E para nós não vai. Agora, a gente estava falando disso, estava pensando aqui de novo em Nova York, que as linhas, o metrô, acho que uma outra linha está funcionando e os ônibus é que estão fazendo... E a gente não viu nada de congestionamento lá, né? Porque eles devem ter posto mais frota. Será que vai ter alguma coisa assim? Porque na hora que o metrô, que é a grande forma das pessoas se transportarem na cidade, não funciona. Mas o americano, pelo menos no centro mesmo da cidade, já tem um costume de usar o transporte público. Então, o que causaria realmente um problema seria entrar com carro, né? Mas se ao invés do metrô for para outra forma de transporte público, talvez isso ainda amenize um pouco, né? Mas aí você tem que pôr mais ônibus, porque é mais gente, não é? Olha, só registrando aqui o Augusto, que ele fala, o amianto é cancerígeno, o cigarro também, porém o cigarro não é proibido. A vida vale pouco, disse ele aqui, sobre a questão do... outra mas coisa. aí envolve uma questão do trabalhador, porque por que o amianto é tão complicado? Porque ele está destruindo a saúde do trabalhador, daquele que manuseia, que instala, que fabrica. Então é um trabalhador que, para se sustentar, passou a vida rendendo lucro para uma empresa que depois sequer quer pagar a indenização. Olha, Aline, mas eu entendo o que ele fala. Se faz mal para a saúde, tinha que ter algo mais... mais firme com relação à indústria do tabaco, porque a propaganda ainda é muito acessível dentro dos bares que são perto de escola. Não, Paulo, mas são duas coisas muito diferentes. Eu sei que são diferentes, mas as duas... Uma questão é um produto de consumo que tem a ver com hábito, com interesse, ainda que tenha um problema... É uma escolha individual também, né? Tá certo que Tem razão, mas eu entendo também o que ele diz, sabe? Assim, as duas coisas fazem mal. Bebida também faz mal. A gente vai proibir bebida? Álcool também faz mal. Não, é que aí eu acho que tem a ver com um direito que é de ambiente saudável de trabalho, tem a ver com uma questão que não é uma escolha individual versus uma outra que é claramente uma opção individual. Olha, e o Freitas fala que em São Paulo é proibido o amianto, mas na escola que ele trabalha, provavelmente, as telhas são de amianto e foi reformada há pouco tempo. Quer dizer, deve chegar de alguma maneira. Bom... E no caso do amianto, outra questão que é curiosa é o seguinte, tem tanta alternativa para o uso do amianto, ou seja, de telha, você tem uns 40 tipos de telhas diferentes, com materiais diferentes, até as telhas ecológicas, etc. Para caixa d'água já está, tanto das de metal quanto de fibra de vidro, isso aí não tem nenhuma necessidade realmente de continuar utilizando. E eu pesquisei o número, a indústria de amianto circula 2,5 bilhões por ano, que o Senes não acha muito, mas aparentemente é uma soma considerável. Como diz ontem aqui o Alexandre Schwartzman, 2 bilhões, não sei o que, é dinheiro em qualquer lugar do mundo, né? 2,5 bilhões. 2 bilhões e meio. Olha, e o Congresso aprovou o projeto de lei que fixa... não é isso que vai ser agora. Derrubaram essa nota. Vamos para o intervalo. A seguir, o Senado aprova a lei que obriga o SUS a atender pacientes com câncer em até 60 dias. E ainda a história do taxista sírio que continua trabalhando no meio dos bombardeios.